Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de julho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Aeródromos e depósitos russos em chamas. E apoiadores pró-guerra da Rússia voltam sua raiva contra o Kremlin. O ataque massivo com drones da Rússia atingiu o coração da logística dos russos, na região de Moscou, destruindo combustíveis e componentes de drones, gerando prejuízos bilionários. Isso na data de ontem, dia 18 próximo passado. Ao mesmo tempo, o moral das tropas da Rússia desmoronou, gerando revoltas internas, muitas deserções, soldados, queda no recrutamento e uma crise profunda de confiança na liderança de Vladimir Putin. Assista este vídeo até o final. Você vai entender essa estratégia ucraniana, está sufocando a máquina de guerra da Rússia. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos que deixem um like, aquele like poderoso, e comentem, compartilhem com os seus amigos, seus parentes, suas redes sociais. Muito obrigado. Tenho certeza que posso contar com vocês. Drones ucranianos atacam a logística da Rússia. As forças ucranianas demonstraram mais uma vez a sua impressionante capacidade de destruição de longo alcance ao lançar drones contra alvos estratégicos em território russo. E foram centenas de drones apenas contra a região de Moscou. Eu falo a região porque tem a cidade de Moscou como grandes metrópoles. Elas são uma série de cidades interligadas, e zonas industriais, etc., e houve 276 drones que atacaram somente a região de Moscou na data de ontem. O presidente Volodymyr Zelensky e o Estado-Maior ucraniano confirmaram que a operação cirúrgica atingiu em cheio 2 centros logísticos da Rússia, um importante depósito de petróleo também, e alvos navais nos mares Azov e Negro. Os ataques cirúrgicos neutralizaram instalações vitais que os russos utilizavam para armazenar e fornecer componentes eletrônicos, e que eles não poderiam usar, inclusive sancionados, mas que eles estão dando um jeitinho de trazer por contrabando e são essenciais para a fabricação de drones e equipamentos de navegação militar. Devem estar pagando os tubos, os olhos da cara no mercado negro para trazer do Ocidente esses equipamentos, né? As investidas da Ucrânia alcançaram, mas no entanto, esse ataque foi bem sucedido. Essas unidades de logística, esses centros de logística que eles atacaram, eles acabaram incendiando, incineraram, então perderam muito dessa sua capacidade de produzir mais algum equipamento de guerra. As investidas da Ucrânia alcançaram as regiões de Moscou e Tambov, localizadas a mais de 500 Moscou e 700 quilômetros Tambov das linhas de frente da Ucrânia, provando que a Rússia não consegue proteger o seu próprio território. Na região de Moscou, o depósito de petróleo da Naftoservice, na cidade de Nojinsk, foi transformado em uma gigantesca bola de fogo e pelas forças ucranianas. Na região de Moscou, é na Grande Moscou, né? Então tem uma localidade chamada, uma cidade, né, chamada Nojinsk, e é aí que eles fizeram esse ataque. Essa instalação de grande porte era utilizada diretamente para armazenar combustíveis e lubrificantes destinados ao exército da Rússia. O ataque também provocou incêndios devastadores em armazéns de um grande varejista online da Rússia, Wild Berries, que significa, Wild Berries frutas silvestres selvagens, né? Frutas silvestres, nas cidades de Elektrostal e Kotovsk, que funcionavam como fachadas logísticas para estocar materiais de guerra, ou seja, eram centros logísticos ali onde a Rússia, sob a fachada de que era uma instalação de uma empresa privada, guardava materiais de guerra. Ali foi descoberto pela inteligência ucraniana através dos seus agentes na Rússia. Especialistas em inteligência de dados estimam que os prejuízos financeiros causados pela Ucrânia nesta única noite de 18 de julho de 2026, próximo passado, superam 6 bilhões de rublos, o equivalente a cerca de 1,2 bilhão de dólares de prejuízo que a Ucrânia deu para a Rússia nesses ataques.
o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, admitiu o tamanho do pânico ao relatar que a Ucrânia lançou mais de 370 drones nesta ofensiva contra a região da capital. Grandes colunas de fumaça preta cobriram os céus de Moscou e puderam ser vistas claramente de dentro dos limites da cidade pelos moradores locais, bem como quilômetros antes de se aproximar de Moscou. Tão grandes eram essas colunas de fumaça, trazendo preocupação e pânico na população, que já vê que essa guerra tem que acabar o quanto antes. Para tentar conter o avanço ucraniano, o governo da Rússia foi obrigado a instalar sistemas de defesa aérea Pantsir nos telhados de edifícios civis da capital. Simultaneamente, nas águas do Mar Negro e no Mar de Azov, os militares ucranianos destruíram 2 navios-tanque, 2 guindastes flutuantes e um rebocador e um navio patrulha da classe Svetliak, na localidade próxima à Ponte de Kerch, na localidade de Kerch, na Península da Crimeia. Essa campanha implacável de ataques profundos destrói a infraestrutura russa e estrangula a capacidade de combate da Rússia a centenas de quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E a crise interna e revolta militar contra o Kremlin, o prolongamento dos combates e as derrotas logísticas pesadas e também as derrotas nos combates com as tropas ucranianas, forçando os russos a terem que recuar e não permitindo o seu avanço, começaram a voltar a fúria da comunidade pró-guerra da Rússia contra o próprio Kremlin, né? A comunidade pró-guerra são aqueles ultrapatriotas, os Zs e soldados que se alistavam achando que tinham que ir para a guerra ajudar a Rússia, militares. Eles já estão voltando a fúria deles contra o próprio Kremlin pelos seus fracassos. O soldado russo Alexander Lunin, falei com ele num dos vídeos, acho que 1 mês, 2 meses atrás, publicou um vídeo chocante direcionado a Vladimir Putin, onde ameaçava abertamente organizar um golpe militar e voltar as armas do exército contra o palácio do governo, ou seja, o Kremlin em Moscou. O apelo desesperado que ele fez, desse soldado Lunin, né, alcançou a marca de 10 milhões de visualizações dentro da Rússia e expôs ao mundo os maus tratos sistemáticos sofridos pelas tropas da Rússia na linha de frente pelos próprios comandantes. Lunin foi imediatamente capturado, foi preso pelo regime, ficou preso por 11 dias, sendo forçado a gravar um pedido de desculpas públicos após a sua libertação. Na realidade, isso é o que diz oficialmente. Forçado eles não disseram, sou eu que estou dizendo. E ele fez esse pedido de desculpas, aí eles soltaram ele. Não dava para ficar com um cara que tem 11 milhões de visualizações, que isso aí a gente certamente que eram a favor da guerra, agora estão contra a guerra, então tinham que soltar o cara, mas ele fez a declaração pedindo desculpas, né? E aí está solto. Mas, cara, casos como esse, na minha opinião, deixam claro que os soldados russos, os militares, até não necessariamente somente soldados, e os nacionalistas extremistas estão se transformando na principal fonte de oposição ao governo da Rússia. Aqueles que o Vladimir Putin achava que viriam do fronte, iriam ocupar posições chaves na política, em posições chaves na administração da Rússia, parece que agora estão contra ele. E mesmo muitos oficiais da ativa, generais, já estão contra. Acham que essa guerra tem que acabar, que a Rússia vai se desintegrar dessa maneira. Políticos acham isso. Eu falei em vídeos anteriores, recentemente, para vocês disso também. O moral das tropas da Rússia atingiu o nível mais baixo da história, gerando um estado de depressão profunda e prolongada entre os analistas e bloqueiros militares da Rússia. O descontentamento é tão grave que o Instituto de Pesquisa Estatal Russo interrompeu a publicação dos índices de confiança da população em Putin, não divulgam mais, após os números despencarem para o pior patamar desde o início do conflito. E eles não dizem para quanto despencaram. Eles sempre dão números que está em 70, eles dão em 60, mas acho que agora despencaram bem mais que isso. Dados de inteligência confirmam que o ritmo de recrutamento militar para o exército da Rússia sofreu uma queda acentuada de 20% se comparado ao ano anterior, e a tendência esse ano é cair mais ainda. Para tentar atrair novos soldados, a Rússia aumentou seu bônus financeiro de assinatura de contratos de forma astronômica, quebrando o orçamento das províncias russas mais pobres,
porque não tem dinheiro para pagar. Como é que é isso? O cara se alistou, eles dão um bônus, porque eles estavam dando 22 mil dólares. Agora aumentou, mas não disseram para quanto aumentou. E as províncias não têm dinheiro para pagar, porque não é o governo central de quem começou a guerra que paga, é a província, né? O Estado, né? Então o Estado local, que chama lá de província, é que Oblast, não, lá não é Krai, né? Então é o Krai, na Rússia é Krai e o Estado na Ucrânia é Oblast. Então, em locais como a província russa de Penza, por exemplo, as autoridades locais agora recorrem às práticas extremas de coação para obrigar os moradores a irem para a guerra, mas não tem dinheiro para pagar. A falta de motivação resultou em mais de 50 mil casos de deserção e abandono de postos sem licença nas fileiras da Rússia. 50 mil desertores, já pensaram? A esmagadora maioria dos soldados da Rússia continua lutando apenas por inércia, pelo dinheiro ou porque são impedidos por lei de rescindir os seus contratos de serviço. Atualmente, toda a energia dessas tropas russas é gasta exclusivamente para tentar diminuir o próprio risco de morte diante da superioridade tática da Ucrânia no teatro de operações. Os ataques devastadores da Ucrânia contra o coração da infraestrutura petrolífera e logística da Rússia provam a eficiência que a Ucrânia está agindo corretamente, usando táticas e estratégias corretas e a sua tecnologia também. Ao mesmo tempo, as rachaduras internas no exército da Rússia e a queda brutal no moral de suas tropas mostram que a pressão econômica e militar também está funcionando. Enquanto a Ucrânia avança com precisão cirúrgica, o Kremlin enfrenta o colapso de sua própria base de apoio e uma crise de confiança sem precedentes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam que eu conto com vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.